Então vamos lá, galera. Mais uma semana, tá? A gente agora já vai para a terceira semana. E nessa terceira semana a gente vai trabalhar isso aqui, tá? Solubilidade dos materiais, composição e classificação desses materiais, dessas misturas e concentração de soluções, beleza? Para quem não me conhece, sou o Wagner Dalmontes Martins e sou professor do 100.414 Samambaia. Então vamos lá para mais uma semana. Galera, primeiramente eu vou localizar vocês. Essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre dispersões, tá? Dispersões nada mais é do que uma mistura de componentes. Então você pode pegar um sistema onde você mistura uma substância em outra. Então você vai provocar a dispersão, né, de uma partícula em outra. Então vai ter um dispersante e um disperso. O disperso é aquilo que se dispersa em um dispersante, beleza? Então, de forma geral, é isso. A gente vai trabalhar as dispersões e essas dispersões, elas são classificadas dependendo do tamanho da partícula desse disperso. Então, a gente tem aqui um gráfico aqui que mostra que se você tiver um disperso de 0 até 1 nanômetro, quando eu estou falando de nanômetro, eu estou falando de 10 a menos 9 do metro, tá? Então, extremamente pequeno. A gente chama essa dispersão de soluções verdadeiras. Então, as soluções é uma dispersão onde o disperso é até 1 nanômetro, beleza? Se eu pego o diâmetro desse disperso entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros, eu vou classificar ela como solução coloidal, beleza? Se eu pego a partícula que está dispersa, se ela for maior do que 1000 nanômetros, eu já vou chamar isso de suspensões, beleza? Então, o que vai definir a dispersão é o tamanho da partícula do disperso. Menor do que 1 nanômetro, soluções. Entre 1 e 1000, solução coloidal, que são os colóides. E acima de 1000, suspensões, beleza? Vou começar aqui, primeiro pela suspensão, que até você já conhece do seu cotidiano. Exemplo, se você pegar uma água barrenta, ela é uma suspensão. E a suspensão tem essa característica. Se você deixar ela um tempo, ela tende a esse material que está particulado, que está disperso, a ir para o fundo. Por que ele tende a ir para o fundo? Porque essa suspensão não tem certa estabilidade, ela não é estável. Por que ela não é estável? Porque o tamanho da partícula, do disperso, é elevado, é maior do que 1000. Se ela é maior do que 1000 nanômetros, essa partícula não fica estável, disperso nesse dispersante. E aí a tendência natural dela é ir para o fundo. E eu vou classificar ela como suspensões. Então, suspensões não tem estabilidade, a tendência do particulado, como ele é maior, a tendência é ele ir para o fundo, tá? E aí a gente vai para soluções verdadeiras. As soluções verdadeiras são extremamente estáveis, diferente das suspensões. Então, uma solução verdadeira, você, uma vez preparada ela, o que está disperso, continua disperso com estabilidade. Esse disperso não vai perder estabilidade e vir para o fundo, que nem nas suspensões. Então, ele fica lá disperso tranquilamente. Exemplo, aquele suco que você produz em casa. Se você comprar aqueles pozinhos de suco, né, que já vem o pozinho para você só dissolver em água, aquele pozinho gera uma solução verdadeira, tá? Então ele fica dissolvido ali, gera a coloração específica do suco que você comprou, se for de uva, aquela característica. E aí, se você deixar esse suco na geladeira durante 2, 3, 5 dias, uma semana, um mês que seja, ele continua com a coloração dele da mesma forma. Por quê? O que está disperso, que é o que provoca a cor, continua disperso de forma estável, beleza? Ah, professor, mas aí com o tempo eu vejo que fica um resíduozinho no fundo. O que é esse resíduo no fundo? Às vezes você exagerar no açúcar, esse excesso de açúcar ele vai lá para o fundo e vai gerar um corpo de fundo, que a gente vai entrar nesse detalhe daqui a pouquinho, tá? Mas o que está dissolvido, as partículas de soluções, né, que são partículas menores, continua dissolvido e vai ficar estável lá, beleza? Esse espectro aqui de colóides, galera, eu tenho um espectro grande aqui, tá? Então, eu tenho de 1000 até 1 nanômetro. Aqui eu tenho vários tipos de colóides, tá? Eu tenho colóides mais estáveis. Quais são os colóides mais estáveis? Aqueles colóides que
tem tamanho de partícula mais próximo das soluções. Então, se eu pego um colóide de 3 nanômetros, um colóide de 5 nanômetros, de 10 nanômetros, 15 nanômetros, são colóides extremamente estáveis, porque eles estão mais próximos da solução verdadeira e isso traz uma estabilidade maior para eles. Por outro lado, se eu pego uma solução coloidal com 980 nanômetros do particulado, do disperso, eu já tenho um colóide com tamanho de partícula mais próximo da suspensão. E aí a tendência dele é o quê? Ele não ter tanta estabilidade, como as suspensões, que não tem tanta estabilidade, beleza? Então, o colóide é um espectro extremamente grande. Tanto é que no colóide você tem várias soluções. Então, a gente tem aqui gelatina, tintas, né? Até o leite mesmo é classificado como um colóide. Então, a gente tem várias substâncias, várias misturas, várias dispersões que são classificadas como colóides, que está dentro desse espectro aqui, beleza? O nosso foco nessa aula e no ensino médio vai ser em cima das soluções verdadeiras, tá? Nosso foco vai ser esse, beleza? Mas vamos lá, vamos seguir com... Então, dando continuidade, a gente vai falar sobre as soluções. Então, o que são soluções? Misturas homogêneas, formadas pela mistura de duas ou mais substâncias. Então, eu posso ter uma solução com várias substâncias aí. Dentre elas, a gente vai destacar o soluto, que é aquele disperso, e o solvente, que é o que provoca a dispersão, tá? Então, o disperso eu vou trocar a nomenclatura, agora eu vou chamar ele de soluto. O dispersante eu vou trocar e vou chamar ele agora de solvente. Então, o solvente é o que provoca a dissolução do soluto, beleza? Esses são os componentes. Lembrando que o solvente a gente até coloca aqui, na maioria das vezes está em maior quantidade, o soluto na maioria das vezes está em menor quantidade. Então, posso ter uma solução com 2 solutos, 3 solutos, como eu também posso ter uma solução com 2 solventes. Eu posso misturar água, álcool e mais um certo soluto. Então, eu vou ter 2 solventes, a água e o álcool. E o outro soluto pode ser o sal de cozinha, beleza? Nesse exemplo que eu estou usando agora, eu estou com 3 componentes em uma solução, beleza? Vamos observar aqui o seguinte, ó. Aqui a gente tem até um exemplo clássico. O solvente, nesse caso aqui, não está representado, mas eu vou considerar como sendo água. O meu soluto está aqui, o açúcar. Quando eu coloco um pouco de açúcar na água, a tendência é a água solubilizar, né? Dissolver esse soluto, esse açúcar. E aí, com o passar do tempo, a gente percebe essa dissolução, tá? Essa dissolução, lógico, vai ser acelerada por movimento, temperatura, isso a gente vai ver depois no futuro, mas eu posso trabalhar a velocidade de dissolução desse material. Mas o que eu estou vendo aqui já é uma solução, porque eu estou misturando um soluto, que é o açúcar, e um solvente, que é a água, beleza? Vamos observar mais um pouquinho. O soluto, eu posso colocar ele no solvente em qualquer quantidade? Aí a gente volta até naquele exemplo que eu falei do suco lá seu. O seu suco, quando você exagera no açúcar, chega um momento que aquele açúcar não dissolve mais, ele vai para o corpo de fundo. Agora, por que ele não dissolve mais? Por conta disso aqui, ó, coeficiente de solubilidade. Todo soluto vai ter um certo coeficiente de solubilidade, dependendo do seu solvente que você vai usar. Então, o que é o coeficiente de solubilidade? É um referencial que indica a quantidade máxima de certo soluto que pode ser dissolvido em um determinado solvente. Lembrando, a uma dada temperatura. Então, a temperatura influencia na dissolução de um certo soluto. Então, se eu troco o solvente, exemplo, a água, por álcool, eu já vou ter uma dissolução de um certo soluto diferente. Então, o açúcar, um exemplo, ele vai dissolver até certa quantidade na água. Se eu troco a água pelo álcool, ele vai dissolver a mesma quantidade? Não, vai ter uma certa quantidade que o álcool consegue dissolver. Então, o álcool vai conseguir dissolver o soluto açúcar até um certo ponto, a água vai conseguir dissolver o açúcar até certo ponto, sempre considerando uma certa temperatura. Então, o coeficiente de solubilidade é isso, é o ponto máximo que um solvente consegue dissolver um certo soluto em uma certa temperatura. E aí a gente até coloca aqui do lado, ó, um gráfico que vai mostrar isso para vocês. Aqui a gente tem, ó, coeficiente de solubilidade, gramas de soluto para 100 gramas de água. E a gente tem os participantes, tá vendo? A NaCl,
Então, a dissolução do NaCl vem crescente, só que não tão importante essa crescente. Crescente por quê? Porque aqui eu estou aumentando a temperatura. Então, quando eu aumento a temperatura, perceba que esse composto, ele aumenta rapidamente, tá vendo? O dicromato dicromato de potássio já não aumenta tanto. O NaCl, que é o cloreto de sódio, também não aumenta tanto. Se você perceber, o sulfato de césio já começa até a diminuir. Então ele é inverso com a temperatura. É até uma das exceções, porque na grande maioria das vezes, quando você aumenta a temperatura, você favorece a dissolução do soluto, tá? Só que algumas substâncias têm alguns comportamentos. Algumas vai ter uma crescente muito elevada, então se você aumenta um pouco a temperatura, ela já dissolve muito rápido. Tipo, ó, você pegar a 20 graus aqui, ó, ele está dissolvendo mais ou menos 30 gramas. Se eu pulo já para 40 graus, ele já está dissolvendo aqui quase 90 gramas. Então, a crescente influência de temperatura é muito alta. No sulfato de césio já é menor, tá vendo? Ele dissolve 20 gramas, aqui em 20 graus um pouquinho menos de 20 gramas. Se eu venho para 60 graus, ele já dissolve, acho que menos que 10 gramas ali, que é o que não dá para ler direitinho no gráfico ali, beleza? Então, o que eu quero demonstrar para vocês? O coeficiente de solubilidade vai depender do que? Do composto, né? E a influência da temperatura também vai depender desse composto. De regra, aumentar a temperatura favorece a solubilidade dos materiais, mas existem algumas exceções, beleza? Claro? Então é isso, o coeficiente de solubilidade é o quanto um certo soluto consegue dissolver em um certo solvente. Vamos passar aqui para o gráfico, aqui, até para a gente classificar. Agora eu vou começar a classificar as soluções. Eu vou classificar ela primeiro em saturadas. O que é isso? A quantidade de soluto é igual ao coeficiente de solubilidade, que é o CS, que é o coeficiente de solubilidade. Se for acrescentado mais soluto, o excesso acumula-se no fundo com o corpo de fundo. Então, o que é uma solução saturada? Uma solução saturada é aquela que você colocou o máximo que aquele solvente consegue dissolver. Se ele dissolve 30 e eu coloquei 30, quer dizer que eu saturei essa solução. O que é saturar? Ela não suporta mais, ela não consegue dissolver mais, ela está saturada. Mas e se eu colocar mais? Eu posso colocar? Pode, só que ela não vai dissolver mais. Se você colocou o máximo que ela consegue dissolver, se eu colocar 2 gramas a mais, essas 2 gramas vai lá para o corpo de fundo, que é o que acontece quando você exagera no açúcar dentro de um suco que você faz em casa, você prepara em casa. Eu coloquei açúcar, dissolveu até certo ponto. Se eu colocar mais açúcar, aquele excesso de açúcar ele vai para fundo, que é o que? O corpo de fundo. Então, existem as soluções saturadas, que são aquelas que têm igualdade com o coeficiente de solubilidade. Então, se era para dissolver 30 e eu coloquei 30, ela é saturada. Se era para dissolver 30 e eu coloquei 35, ela é saturada com corpo de fundo. Quanto de corpo de fundo? E aí? Quanto de corpo de fundo? 5 gramas, isso mesmo, 5 gramas. Se eu coloquei 35, ela dissolve 30, os 5 que eu coloquei a mais é o excesso, e esse excesso vai para onde? Corpo de fundo. Tudo bem? Tranquilo, né? Agora vamos lá. Insaturada quer dizer o quê? Não saturou, não chegou ao limite. Então, também chamada de não saturada, né, que é insaturada é não saturada, esse tipo de solução contém quantidade de soluto menor do que o coeficiente. Voltando no meu exemplo, se o coeficiente é 30 gramas, se eu colocar 10 gramas, ela é insaturada. Se eu colocar 15 gramas, ela é insaturada. Se eu colocar 28 gramas, é insaturada. Se eu coloco 29 gramas, também é insaturada. Por quê? Todos esses valores estão abaixo do meu coeficiente de solubilidade que eu estabeleci como sendo 30. Estabeleci não. Eu puxei um dado, né, que eu estou considerando aqui um dado que é 30 gramas que ele dissolve. Então, se ele dissolve 30, se eu colocar 29 ou menos, ele vai considerar, a gente vai classificar essa solução como sendo insaturada. Tudo bem? Agora vamos observar o seguinte. Solução supersaturada. O que é isso? A supersaturada, galera, é uma solução que você provocou a dissolução acima do coeficiente de solubilidade. Então, essa solução, ela é muito instável, até porque você está com um excesso de soluto dissolvido.
Como é que a gente vê isso? A quantidade de soluto dissolvido, até destaquei, o soluto tem que estar dissolvido e esse excesso excede o CS do solvente. Então, o que que é isso? Eu tenho lá que a solução só dissolve 30. Mas se eu manipular ela e provocar a dissolução de 32 gramas e conseguir dissolver essas 32 gramas, como ela tem uma quantidade a mais dissolvido, eu chamo ela de supersaturada. Agora, como é que eu consigo essa solução supersaturada? Geralmente ela é manipulada. Manipulada como? Eu vou pegar a solução, vou colocar as 32 gramas, o que vai acontecer? Vai dissolver 30 e as 2 gramas vai para o corpo de fundo. Aí eu começo a manipulação. Eu vou aquecer essa minha solução. Quando eu aquecer ela, o sal vai dissolver, né? Esse excesso de corpo de fundo vai começar a dissolver, porque quando eu aumento a temperatura, geralmente, né, tirando as exceções, geralmente aumenta o coeficiente de solubilidade. E aí eu consigo dissolver esse excesso. Ela já está como supersaturada? Ainda não. Porque como eu aumentei a temperatura, o coeficiente de solubilidade não é mais 30. Às vezes ele aumentou para 33, 35. Como eu não sei o coeficiente nessa temperatura que está a mais, eu preciso retornar à temperatura anterior. Então, para ser supersaturado, o que que a gente faz? Coloca uma quantidade a mais, aquece a solução, esse excesso vai ser dissolvido e depois eu tenho que resfriar ela para voltar à temperatura que a gente estava medindo o coeficiente de solubilidade. E aí, quando eu voltar, aqueles 2 gramas que estava dissolvido a mais continua sendo dissolvido, continua dissolvido. Se eu voltar à temperatura padrão dos 30 gramas e nessa temperatura padrão dos 30 gramas eu conseguir manter dissolvidos 32 gramas, quer dizer que essa solução é supersaturada. Só que ela é o quê? Instável. Então, se eu provoco algumas turbulência nessa solução, a tendência dela é o quê? Precipitar. Precipitar não, formar corpo de fundo. O excesso tende a ir para corpo de fundo, aí ela vira uma saturada com corpo de fundo. Beleza, galera? Então, não esqueça, solução supersaturada tem excesso dissolvido. Para isso, a gente tem que manipular ela. Aumenta a temperatura e tem que voltar a temperatura. Cuidado com esse peguinha, que às vezes na prova o cara fala lá que aumentou a temperatura e dissolveu, já é supersaturada. Não, você tem que voltar a uma temperatura que você conheça o coeficiente de solubilidade e consiga descrever que realmente ela está acima do coeficiente de solubilidade e que está tudo dissolvido. Beleza? Vamos dar prosseguimento. Vamos a uns exemplos para a gente começar a brincar com o cálculo, né? Que é o legal. A solubilidade desse camarada é 20 graus, né? Já colocou aqui a temperatura. Oxalato de cálcio, tá? A solubilidade do oxalato de cálcio, 20 graus. É 33 gramas para 100 ml de água. Opa, eu já tenho um coeficiente de solubilidade. O que é isso? Eu sei que o oxalato dissolve 33 gramas em 100 ml de água a uma temperatura de 20 graus Celsius. Qual a massa de oxalato no corpo de fundo do frasco com 100 gramas de oxalato de cálcio em 200 gramas de água? 200 gramas não, 200 ml de água. E aí, galera? Se eu pego 200 ml de água, pego 100 gramas de oxalato de cálcio, vai ter corpo de fundo? Porque ele já diz aqui que vai ter corpo de fundo e quer saber quanto de corpo de fundo. Como é que eu calculo o corpo de fundo aqui da solução que está representando essa solução de oxalato de cálcio? E aí? Posso dar uma pausazinha aí? Segura, dá uma pausazinha aí. Tenta fazer primeiro. Tenta pelo menos imaginar como é que responde essa questão. Para que caminho você iria? Pensa aí rapidinho. Dá uma pausazinha e pensa aí. Para ver se você vai dar conta. Pensou? Pensou? Vamos lá. Primeira coisa, galera. O coeficiente de solubilidade, ele está fazendo a referência que é 33 gramas para cada 100 gramas. Não é isso? Eu estou usando 100 gramas de água? Não, eu estou usando 200 gramas de água. Opa, 100 gramas dissolve 33. Se eu estou trabalhando com 200 gramas, vai dissolver um pouco mais do que esse 33, não é isso? Né? A gente perceber aqui, como eu estou dobrando o volume, vai dobrar a quantidade que dissolve? Sim, mas eu posso, se não for fácil essa verificação, eu faço uma regra de 3 simples, que é isso aqui que a gente vai fazer. Ó. Primeira coisa, 33 gramas dissolve 100
gramas. Desculpa, 100 ml. Mas como eu estou trabalhando com 200 ml, eu tenho que saber quanto que ele vai dissolver. Regrinha de 3 simples, né? Vou multiplicar cruzado. Como dobrou, aqui vai dobrar, né? Vai dar 66. Mas vamos fazer o cálculo direitinho, ó. Esse vezes esse vezes esse. Então, 100 vezes x igual a 33 vezes 200. 33 vezes 200 deu 6.600, dividido por 100, corta, 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 sobrou quem? 66 gramas de oxalato de cálcio. Então, ele vai dissolver 66 gramas. Vai dissolver os 100 gramas? Tudo? Não, ele só dissolve 66 gramas. Então, o que vai acontecer com o excesso? Vai para o corpo de fundo. Quanto que vai para o corpo de fundo? Ora, se eu coloquei 100 gramas e dissolve 66 gramas, quanto que vai para o corpo de fundo? Os meus 100 gramas, que é o que eu coloquei, menos os 66 gramas, que é o que ficou dissolvido, ficou aqui na solução, dá igual a 34 gramas. Então, o excesso, que é os 34 gramas, vai para onde? Para o corpo de fundo. Fácil, né? Tranquilo isso aí, né? Galera, essa é a parte inicial, tá? Então, a gente mapeia e começa a resolver algumas questões influenciada pelo coeficiente de solubilidade dessa forma, tá? Então, trabalha essas interpretações para você conseguir desenvolver a questão. Agora, outra questãozinha, ó. Foram misturados 40 gramas de NaCl, observe, 40 gramas de NaCl, que é quem? O meu soluto, em 100 ml de água, que é o meu solvente, a uma temperatura T qualquer, que ele não quis formar, mas ele fixou uma temperatura. O sistema resultou heterogêneo. O que significa isso, hein? Heterogêneo, o que significa? Duas fases. Significa que não se mistura. Quer dizer que ficou corpo de fundo. Então quer dizer que a solução já saturou e ficou corpo de fundo, porque ele diz que já ficou heterogêneo. Inclusive, ele até fala que por filtração foram obtidos 127 gramas de solução saturada. Galera, eu filtrei para quê? Para tirar o corpo de fundo. Então tinha excesso, eu filtrei, tirei o excesso. Como eu filtrei e tirei o corpo de fundo, sobrou a solução o quê? Saturada. O que é solução saturada? Solução cujo o coeficiente de solubilidade está em igualdade com a quantidade que tem lá dentro. E aí ele pergunta, qual é o coeficiente de solubilidade e a quantidade de soluto que ficou no filtro? E só tem como ver isso? Tem. Vamos começar aqui os cálculos por aqui, ó. Primeiro, vamos ver quem é quem no negócio. Soluto, foi adicionado 40 gramas, solvente 100 ml, solução com corpo de fundo, 140 gramas, que é a mistura dos dois, né? Vou considerar aqui a densidade 1, tá? Então, eu vou fazer a conversão. Densidade 1, 100 gramas, 100 ml vai dar justamente 100 gramas, então a gente tem 140 gramas de solução com corpo de fundo. Só que se você perceber, ele fala que o quê? Tinha 127 de solução saturada. Opa! Se a minha solução, quando eu misturei os dois, deu 140 gramas de solução com corpo de fundo, se eu pegar a solução com corpo de fundo, vou subtrair da solução saturada, eu tenho o valor que ficou aonde? Lá no corpo de fundo, que é o que ficou no filtro. Eu já respondo esse segundo item aqui. Quanto que ficou no corpo de fundo? 13 gramas, que é a quantidade que ficou aonde? No filtro. Beleza? Então, a quantidade que ficou no filtro, 13 gramas. Como é que eu achei isso, professor? Ué, você não colocou 40 gramas? Não é 100 ml? Juntando os dois, dá 140 gramas, considerando que a densidade é 1. Pronto. Se for obtido 127 de solução saturada, a diferença, 140 menos 127, é justamente o corpo de fundo, que é o heterogêneo que ele filtrou, que é o que ficou no filtro. Beleza? Tranquilidade? Tá. Mas ele quer saber também o coeficiente de solubilidade. Como é que eu calculo? Galera, solução saturada, 127 gramas. Perceba que o solvente, 100 ml. Ué, como assim? Não tinha 100 ml de solvente? O solvente vai ficar no filtro? Não, o solvente passa pelo filtro. O que fica retido no filtro é o soluto. Fica o soluto, beleza? Então, vamos lá. Se o solvente passou direto, eu tenho 100 ml de solvente. Agora, quanto de soluto eu tenho? Ora, se a solução não é 127, desse 127, 100 não é de solvente, então quanto que é de soluto? 27 gramas.
E o coeficiente de solubilidade, né? O quanto dissolve para o tanto de água a uma temperatura T. Então, quanto que dissolveu? 27 gramas de NaCl em 100 ml de água. Então, o coeficiente de solubilidade é esse, 27 gramas de NaCl em 100 gramas de água, na temperatura T, que foi a temperatura do experimento. Essa é a resposta desse primeiro item. E do segundo item é esse finalzinho aqui. Beleza? Tranquilidade? Vamos passar à frente. Agora a gente vai falar um pouco de concentração das soluções. Porque essa primeira classificação, galera, ela é muito subjetiva. Eu tenho insaturada, que é um espectro muito grande, tipo essa que a gente viu aqui, era 33 gramas o coeficiente de solubilidade a cada 100. Então, se eu coloco 1 grama, 5 gramas, 10 gramas, 20 gramas, 25 gramas, 30 gramas, todas essas soluções que eu estou citando aqui, todas elas são insaturadas. Então, eu tenho um mundo de solução insaturada que eu estou classificando como insaturada. Então, eu tenho que definir melhor o quão insaturada ela está. E aí eu preciso de um cálculo mais preciso para isso. Qual o cálculo que eu vou usar? O cálculo de concentração das soluções. Então, o que eu vou fazer? Esse cálculo de concentração, que a gente representa pela letra C, está intimamente relacionado com a quantidade de quê? De soluto e de solvente. Então, vai ser uma relação de soluto para solvente, de forma que a gente consiga avaliar com exatidão qual é a quantidade de soluto e de solvente nessa solução, beleza? Como é que eu calculo isso? É uma relação. Então, a concentração vai ser massa-volume. O que é isso? A massa do soluto, volume da solução. Faço a divisão simples. Então, se eu tenho lá 30 gramas de soluto em 350 ml de solução, vai ser os 30 dividido por 350, que foi o que eu falei. Foi isso? Beleza? Então, é simples. Concentração é relação. Relação de quem? Soluto por solvente, que é a solução. Quem é o soluto? Massa do que você está trabalhando. Quem é a solução? Volume total da solução. Então, se o soluto é 15 gramas, vai ser 15 gramas dividido por 100 ml. Beleza? Aí a concentração vai ser gramas por ml. A massa, eu vou estabelecer gramas, miligramas, quilogramas, tudo bem? Volume, pode ser em ml, pode ser em litros, pode ser em metros cúbicos, tá? Lembrando que a relação vai considerar essa divisão. Então, se você usou gramas por ml, a concentração vai ser gramas por ml. Se você usou miligramas por litro, a concentração vai ser miligramas por litro, tudo bem? Então, você pode usar qualquer unidade. E aí, a resposta de uma questão na prova, ele vai te direcionar. Ah, eu quero a concentração em gramas por ml. Ah, eu quero a concentração em miligramas por litro. E aí você vai ter que fazer os ajustes, as correções e colocar na fórmula e resolver a questão. Beleza? Que nem esse exemplo aqui, observe esse exemplo. Eu tenho aqui a solução 1, a solução 2. Na solução 1, o volume 2 litros, massa do sal 1,5 gramas. Solução 2, volume 3 litros, já é um volume um pouco maior. Massa do sal 2,5 gramas. Aí eu faço essa pergunta para você. Qual solução é mais concentrada? E aí? Peço novamente. Pausazinha no vídeo. Qual é mais concentrada? Faz uma avaliação rápida. Você consegue saber qual que é mais concentrada? E aí, qual que está mais concentrada? Para isso, a gente vai ter que usar a fórmula. E aí, na fórmula, a gente vai saber exatamente qual é mais concentrada e o quão concentrada ela está, numericamente falando, de uma forma mais exata. Beleza? Tentarei? E aí? A 1 ou a 2 é mais concentrada? E aí? Chuta pelo menos. Vamos ver se você acertou. Beleza, eu escutei. Vamos lá. Ó, o cálculo. Vou pegar volume e massa do soluto. A fórmula é essa. Na C1, o que é a C1? É a concentração do frasco 1. Qual é a quantidade em gramas? 1,5 gramas. Foi o que ele colocou do sal. Qual o volume? 2 litros. Eu vou usar essa unidade que ele está aí. Não vou nem fazer conversão de unidade. Qual foi a concentração do frasco 1? A concentração foi 0,75 gramas por litro. Beleza? Vamos fazer o do segundo frasco.
2,5 gramas dividido para 3 litros. Qual é a concentração? 0,83 gramas por litro. Opa! Perceba que a concentração 2, o valor é maior do que a concentração 1. Então, significa que a solução 2 está mais concentrada. Beleza? Agora, observe o seguinte. Tem como eu saber a concentração em gramas por ml? Porque aqui foi gramas por litro. Como é que eu calculo em gramas por ml? E aí eu vou ter que fazer uma conversão. Gramas eu preciso mudar? Não, já está em gramas. Ele quer em gramas, então já está em gramas. Só que no lugar de litros, ele quer em ml. E aí a gente sabe que em 1 litro tem 1000 ml. Então em 2 litros vai ter 2000 ml. Em 3 litros, 3000 ml. Só fazer a conversão, beleza? E aí o resto é divisão. 1,5 gramas dividido para 2000 ml. Que significa o quê? Os 2 litros aqui. Deu quanto? 0,00075 gramas por ml. Se eu olho o outro, dividido por 3.000 ml, o 2,5, deu 0,0083 gramas por ml. Galera, observe essa leitura que ela é extremamente importante. Observe, 0,75 gramas por litro. O que significa isso? Em cada litro da solução, eu tenho 0,75 gramas. 0,83 gramas por litro. Então, se eu pegar 1 litro dessa solução, eu estou pegando exatamente 0,83 gramas. Da mesma forma que se eu pegar ml. Se eu pego 1 ml da solução 2, que é essa solução, eu estou levando exatamente 0,00083 gramas. Beleza? Então, essa relação é extremamente importante para a gente trabalhar em vários cálculos, tá? Em vários cálculos. Vamos para outra concentração. Agora, a gente vai falar um pouquinho de concentração molar. E aí, quando eu estou falando de molar, que também é conhecida como molaridade, ou concentração em mol por litro, principalmente em mol por litro, molaridade está um pouco em desuso, mas mol por litro é extremamente utilizado, tá? Então, a gente vai trabalhar em mol por litro. É também a razão, lógico que é a razão, só que a razão em quantidade de matéria, que é o número de mols. Professor, o que é número de mols? Que eu não lembro mais disso, não. Lembra que o número de mols é a unidade de medida da matéria. Então, se eu tenho 1 mol, quer dizer que eu tenho uma porção daquela matéria, beleza? Da mesma forma que dúzia é uma palavra que representa a quantidade, 12 unidades. Mol é uma palavra que representa uma unidade, que representa uma porção de certa matéria, tá? Quantidade de matéria. Dividido pelo volume da solução. E aí expressa em mol por litro. Então, o que vai ser a concentração molar, que eu posso representar pela letra Mzão? N de número de mols dividido pelo volume em litros. Aí aqui a gente tem que ter um cuidado. O volume tem que ser em litros, tá, galera? A gente está no sistema, universal, tá? O SI. Então, esse sistema internacional eu tenho que trabalhar em mols e o mol vai ser sempre trabalhado com volume em litros. Então, se aparecer na questão volume em ml, eu tenho que converter para litros, tá? Só que esse número de mols, eu calculo ele como? Eu puxei até uma representação aqui, ó. Vou levar para o seu cotidiano para você entender a parada. Tem um saco de laranja aqui, não tem? Saco de laranja aí de 20 quilos. Eu quero saber quantas laranjas tem nesse saco, sem contar. Imagine aí. E aí? Tem como eu saber a quantidade de laranja, sabendo só a massa total e com possibilidade de saber a massa de uma unidade? E aí? Eu posso fazer isso aqui, não posso? Para eu saber a quantidade de laranjas, o que eu vou fazer? A quantidade de laranja vai ser exatamente igual à massa do saco, que é a massa do todo, dividido pela massa de uma laranja. Se eu considerar, aí eu vou fazer uma consideração lógica, se eu considerar que todas as laranjas têm praticamente o mesmo tamanho e como consequência tem praticamente a mesma massa, se eu pego a massa total e divido pela massa de uma laranja, eu sei exatamente a quantidade de laranja, não é isso? Exemplozinho aqui, ó. Se eu pego o peso médio de uma laranja pera dessa aqui, que é a que a gente está usando, é 137 gramas. O saco é de 20 quilos.
E agora, com esses dois dados, eu consigo saber a quantidade de laranja? Sim. É só você pegar a massa total do saco, 20 quilogramas, não é isso? Só que aí eu tenho que dividir unidades por unidade, né? Então, se aqui é quilograma e aqui é grama, eu tenho que transformar isso aqui para grama. Então, 20 quilogramas é igual a 20 mil gramas. Então, vou pegar 20 mil dividir por 173. Eu vou chegar mais ou menos a 145 laranjas, tá? 145 laranjas, beleza? Isso considerando esse exemplo, né? Considerando que a laranja tem o mesmo tamanho. Mas por que eu trouxe isso aqui para vocês? Porque isso aqui é justamente o nosso número de mols. Para eu calcular o número de mols, que é a quantidade de matéria, eu vou pegar a massa total da substância e vou dividir pela massa de uma unidade dela, que é a massa molar. Então vai ser isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Número de mols é igual a massa em gramas da substância dividido pelo mzão, que é a massa molar de cada uma dessas substâncias. A pessoa não entende nada. Pode ficar tranquilo. Na hora que a gente começar o exemplo, vai ficar mais claro. Agora, o que eu vou fazer? No lugar do N, eu posso trocar por isso aqui. É uma igualdade, não é isso? Se é uma igualdade, N é a mesma coisa do que M dividido para MM. Vou pegar isso e vou substituir aqui. Porque nos exercícios, na maioria das vezes, ele não vai te falar o número de mols. Ele vai te falar a massa do soluto e você vai calcular a massa molar. Então, eu já preciso entender melhor essa relação, essa razão, e incluir essa divisão como sendo número de mols aqui dentro. Então, no lugar de N, eu vou colocar M sobre MM. Então, no lugar desse N, vai entrar isso sobre isso, e vai aparecer essa concentração, que é a completa. Então, essa daqui seria a fórmula completa da concentração molar. O que é isso? A massa em gramas, cuidado, tá? Sempre em gramas e em litro. A massa em gramas do soluto, dividido pela massa molar da unidade que você está trabalhando, da matéria que você está trabalhando, que é a massa de uma unidade, vezes o volume em litros. Beleza? Tranquilo, né? Vamos ao exemplo que fica mais fácil. Calcule a concentração em mol por litro, então ele quer saber a concentração molar, de uma solução que foi preparada, dissolvendo 18 gramas de glicose em água suficiente para produzir 750 ml da solução. Vamos lá. Primeiro, a glicose, que é o que a gente está trabalhando. Então, eu vou precisar da massa molar da glicose. Geralmente, nos exercícios, eles vão passar essas informações. O que é a informação? Ele vai passar a massa de cada um dos participantes desse seu soluto, no caso aqui é a glicose. Então, a gente precisa saber que o carbono tem massa 12 gramas por mol, que o hidrogênio tem massa 1 grama por mol e que o oxigênio tem massa 16 gramas por mol. Mas como é que você sabe disso? E isso vai ser mostrado para você no exercício, eles dão esses dados. Se ele não te der como dados no exercício, lá no final da prova vai ter uma tabela periódica que você consegue ver a massa molar de cada um dos átomos. Então, se eu olho soluto, quanto que eu coloquei? 18 gramas. Solvente, 750 ml. Lembrando, eu vou ter que trabalhar isso em litros, então vou ter que fazer essa conversão depois. Massa molar, tá vendo? Ó? Carbono, quanto que é? 12 gramas por mol. Hidrogênio, 1 grama por mol, quer dizer, por unidade. Cada hidrogênio pesa 1 grama. Oxigênio, 16 gramas por mol. Então, quer dizer que cada oxigênio pesa 16. Só que na fórmula molecular, eu tenho 6 de carbono, tá vendo? 6 carbonos, então vai ser 6 vezes 12, 72 gramas. Hidrogênio, eu tenho 12, tá vendo aqui? Então, vai ser 12 vezes 1, que dá 12 gramas. No oxigênio, também temos 6, então vai ser 6 vezes 16, que dá 96. Eu somo esses valores, eu tenho a massa molar da glicose, que é a massa total. Que deu quanto? 180 gramas por mol. Então, 180 gramas é a massa de 1 mol da glicose. Beleza? Que é aquele MM grande, tá? Vamos na fórmula, agora ficou fácil. Agora é quinta série, né? Quinta série, só colocar na fórmula em matemática simples. Massa molar vai ser massa em gramas de quem? Da glicose. Quanto que ele colocou? 18 gramas. Então, jogo 18 gramas aqui. Massa molar da glicose. O que é isso? É a massa de uma unidade de glicose. Quanto que é? 180 gramas por mol. Então, vou colocar 180 gramas aqui. Volume em litros. Ele te deu em ml.
Lembrando que ml, para converter para litros, eu vou dividir por 1000. Então, se eu pego 750 ml e divido por 1000, dá 0,75 litros. Aí eu fiz a conversão. Então, aqui eu vou usar 0,75 litros. E aí tá aí, ó. 18, 180, 0,75. 18 dividido por 135, que é essa multiplicação. Essa divisão deu 0,13 mol por litro. Ou simplesmente mzão, tá? Mas use mais isso aqui, tá? Acostume a usar mol por litro, beleza? Em alguns livros aí do passado, ou às vezes até um outro autor, ainda continua usando molar, tá? Que é o mzão, então não tem problema. Mas prefiro usar mol por litro, que é o que está sendo mais utilizado aí no cotidiano químico, beleza? Então 0,13 mol por litro é a concentração da solução de glicose, que é o exemplo 3. Vamos ver se tem mais um exemplo? Quarto exemplo. Qual é a massa de NaOH necessária para produzir 500 ml de solução com concentração 0,3 mol por litro? Aí ele deu os dados, tá vendo? Ele deu os dados. Então aqui, galera, o que ele quer saber? Ele quer saber a massa de NaOH, que é do hidróxido de sódio, para produzir essa solução. Então ele já te deu a concentração e ele quer produzir isso aqui. É como se fosse assim, um químico falou lá para o estagiário: ô estagiário, prepara para mim uma solução de hidróxido de sódio a 0,3 molar por litro. Mas eu quero só 500 ml dessa solução. Então prepara 500 ml para mim é o suficiente. E a concentração tem que ser 0,3 mol por litro. O que ele vai ter que fazer? Buscar o soluto, que é a massa do soluto. Ele vai colocar qualquer massa do soluto? Não. Ele vai colocar a massa necessária para chegar nessa concentração, considerando esse volume. Beleza? Então eu vou usar aquela minha fórmula de novo. Como a concentração em mol por litro, eu vou usar a fórmula completa, que é mol por litro. Como eu estou trabalhando em mol por litro, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a massa molar do hidróxido de sódio. Quem é o hidróxido de sódio? É uma mistura de um oxigênio, um hidrogênio e um sódio. Como é um de cada um, tá vendo? Eu vou simplesmente somar todo mundo. Então, sódio eu só tenho um, é 23. Hidrogênio eu só tenho um, pesa 1. Oxigênio eu só tenho um, pesa 16 gramas. Somei os três, 40 gramas por mol. O que significa? Cada mol do hidróxido de sódio pesa 40 gramas. Agora sim, ó. A fórmula está aqui, galera. Essa fórmula serve para eu calcular tanto a concentração, como eu também posso calcular qual é a massa necessária, se eu souber esses valores, como eu posso calcular também qual o volume que eu preciso para manter essa concentração, se eu tiver essa massa e essa massa molar. Então aqui eu tenho uma relação de concentração em mol por litro, massa molar e volume. Então, se eu souber 3 deles, eu consigo achar o outro. Ele te deu esse, você calculou esse e ele te deu esse. O que eu vou procurar? A massa. Beleza? Mas ele poderia te dar esse e esse, você calcula esse e te perguntar qual o volume. Qual o volume de água você precisa usar para manter essa concentração? Então, você pode usar qualquer uma dessas relações aqui, tá? Mas a relação que ele quer, qual é a massa do hidróxido de sódio? Quem é a massa? É esse camarada aqui, ó, de cima. Eu tenho isso, que vale quanto? 0,3. Eu tenho isso, que vale quanto? 40, que foi o que a gente calculou. E eu tenho o volume, que vale quanto? 500 ml. Eu vou jogar o 500 aqui? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não, isso, garoto. Não. Não. Eu vou ter que transformar em litros. O que eu faço? 500 dividido por 1000. Aí eu chego em litros, que é 0,5 litros. Fazendo a substituição, 0,3 vai ser igual a massa, dividido por massa molar, vezes 0,5, que é a conversão do volume. Aqui, ó, tá vendo? Multipliquei, deu 20. Tá dividindo, esse 20 passa para lá o quê? Multiplicando. Então, se eu pego 20 vezes 0,3, eu chego a quanto? 6 gramas. Então, o que o estagiário tem que fazer? Tem que ir lá, pegar o hidróxido de sódio, tirar uma porcentagem dele, um pouco daquele hidróxido de sódio, colocar na balança e medir quanto? 6 gramas. Pegou esses 6 gramas, colocou em um balão de 500, misturou, a solução está pronta. Qual é a concentração da solução? 0,3. Por quê? Porque a gente calculou para 0,3. Beleza? Suave na nave? Tranquilidade? Isso aí. Vamos lá? Para o nosso
quinto exemplo, e eu acredito que seja o último exemplo. Uma solução de brometo de cálcio, então tá o brometo de cálcio, a 10 gramas por litro, apresenta qual concentração molar, que é a concentração mol por litro. E agora, galera, como é que eu faço a conversão de concentração comum, que aqui é uma concentração comum, né, que é aquela mais simples, que é massa, volume, onde que tem grama por litro, 10 gramas por litro, apresenta em molar. Primeira coisa, se ele quer molar, que é mol por litro, eu já preciso calcular a massa molar. Ele já deu até os dados aqui. Então, a gente vai calcular a massa molar dessa espécie aqui, que é o brometo de cálcio. Então, primeiro ponto, esse. Calculei. Cálcio. Quantos cálcio tem? 40. Tá aqui. Quantos bromos eu tenho? 2. Então, vai entrar 2 vezes 79,9, que é a massa de um bromo. Deu 159,8, somando mais 40, 199,8. Essa é a massa molar do brometo de cálcio. Vamos observar o seguinte, a fórmula é essa. Galera, vamos lá. Ele quer saber qual é a concentração. Você já sabe a massa molar? Já, 198,8. Eu sei a massa e o volume? Ele falou massa e volume? Não, mas ele deu uma informação extremamente importante. Ele deu a concentração comum. O que está escrito aqui, ó? Lê com calma comigo. 10 gramas por litro. Repete comigo. 10 gramas por litro. Então quer dizer que em cada litro tem quantas gramas? 10. Qual o volume? 1 litro. Qual é a massa? 10. Por quê? É 10 gramas por litro. Quer dizer que em cada litro eu tenho 10 gramas de soluto. Então eu vou usar 10 gramas e o volume eu vou usar o quê? 1 litro, que é a referência que ele me deu. Ficou fácil agora, professor? Agora ficou fácil. 10 gramas em 1 litro, massa molar é isso. Multipliquei, deu isso aqui, que é a mesma coisa, ficou por 1, dividi concentração molar, 0,05 mol por litro. Beleza, galera? Tranquilo? Então, galera, fácil, tá? Faça mais exercícios, tá? Aproveite aí, busca na internet soluções, exercício de soluções, de concentrações, concentração molar, concentração comum. Treina, tá? Matemática, química é você treinar, é você exercitar. Para você começar a entrar nos tipos de questões, começar a interpretar vários tipos de questões e conseguir aprofundar o conhecimento em cima dos exercícios, beleza? Então, obrigado para todo mundo, valeu e até a próxima.